Estaremos começando agora o nosso projeto Mais Bíblia na Quarentena. Bíblia na Quarentena, mais Bíblia na Quarentena, Bíblia na Quarentena. Vamos para a Bíblia? Deus, graça e paz. Estamos aqui para darmos continuidade ao nosso projeto Mais Bíblia na Quarentena. E hoje estaremos inaugurando uma nova série chamada Sou Igreja ou Somos Igreja? O que é correto dizer? Eu, no singular, sou a igreja, ou nós, no plural, somos a igreja do Senhor? É interessante que Deus, durante toda a história, ele criou o homem para o relacionamento com esse homem. A gente vê o primeiro homem criado e formado por Deus, Adão. Quando Deus criou Adão, Deus colocou Adão no jardim do Éden. E a Bíblia diz que Deus não deixou esse homem lá, sozinho, sem se relacionar. A Bíblia diz que todo virada tardinha, Gênesis capítulo 3, todo virada tardinha, ao anoitecer, ali, ao crepúsculo da tarde, Deus chegava e se relacionava com esse homem. Então a gente vê Deus criando o homem, colocando ele no jardim do Éden, mas não deixou ele sozinho lá, sem relacionamento. Ok? Então a gente vê que Adão sozinho, ele não era igreja. Agora, quando Adão se reunia com Deus, quando Adão conversava com Deus e quando eles tinham aquele momento de relacionamento, ali sim foi estabelecido o protótipo da palavra igreja. Então a gente vê no Antigo Testamento Deus mesmo criando um homem se relacionando com ele. A gente vê durante todos os outros homens que Deus levantou, Abraão, a gente vê Deus falando com Abraão em Gênesis capítulo 12, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, quando Deus olha para uma pessoa, para o indivíduo, ele sempre visa, e o objetivo dele é que esse indivíduo alcance outras pessoas. A gente vê com Moisés também, Deus falando com Moisés. Êxodo capítulo 3, a Bíblia diz que Deus ele aparece para Moisés lá no Sinai e fala: Moisés, eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Então Deus chama para apontar para um grupo, apontar para pessoas. E a gente vê durante todo o Antigo Testamento Deus se relacionando, Deus chamando Deus usando uma pessoa, ou através de uma pessoa, mas sempre apontando para o plural, sempre apontando para o povo. E hoje, já que estamos na quarentena, mais em casa, é um tema bem propício para a gente falar. Muitas pessoas hoje estão com saudade da igreja e é muito bom ter esse sentimento. Precisamos entender o sentido da palavra igreja, ok? Durante todo o Antigo Testamento a gente vê essas referências, Deus com Adão, Deus através de Abraão, Deus através de Moisés e por aí vai. No Novo Testamento, a primeira vez que a palavra igreja aparece no Novo Testamento de maneira explícita é em Mateus capítulo 16, onde Jesus ele pergunta para os seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E alguns dizem, uns dizem que o Senhor é Jeremias, ou que o Senhor é João Batista, ou algum dos profetas. E aí Jesus aperta e direciona essa palavra, essa pergunta para os seus discípulos, para os 12, e ele fala assim: e vós, quem dizeis que eu sou? A Bíblia diz que Pedro se levanta ali no meio dos 12 e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus vira para Pedro e fala: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne nem o sangue quem tu revelou. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, quer dizer, sobre essa grande pedra que você acabou de ter essa revelação, que não veio de ti, mas que veio do meu Pai. Quem é essa grande pedra? Jesus é a grande pedra. Jesus diz: sobre essa pedra, essa grande pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a palavra igreja no original grego significa eclésia, vem da palavra eclésia, que significa partindo, ou uma congregação fora, ou um ajuntamento do lado de fora. Então, o sentido literal da palavra igreja é sair, é reunir fora. Então, Jesus fala que as portas do inferno não vão prevalecer contra essa igreja. Então, a ideia de Deus é que essa igreja ataque, é que essa igreja vá lá fora buscar nos territórios do mal, buscar no mundo as almas que estão perdidas, que nós já conhecemos muito bem, a fúria do inimigo em ceifar as almas
para levar para o inferno. Então a gente vê aqui no Novo Testamento a primeira vez Jesus citando a palavra igreja, né? E ele fala que sobre essa pedra, sobre essa revelação que Pedro teve, ele edificaria a igreja do Senhor. Então a gente entende esse princípio que Jesus começou a falar com a gente, começou a explicar para a gente agora na doutrina do Novo Testamento, né? Nessa doutrina neotestamentária. E a gente vê também um grande homem de Deus, o apóstolo Paulo, falando bastante sobre igreja. Tá? Vamos ler um texto bíblico? Efésios, a carta que o apóstolo Paulo escreve aos crentes em Éfeso. Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 10, o texto diz assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima dos céus, para cumprir todas as coisas. Ele quem? Cristo, aqui do contexto que o apóstolo Paulo está falando, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo, quer dizer, o objetivo dele ele quer o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade e o amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz ou promove o aumento do corpo para a edificação em amor. Então a gente vê o apóstolo Paulo, né, falando sobre Cristo, que é o cabeça da igreja, né? É interessante que ele fala muito do corpo, né? E o corpo humano, quando a gente aprendeu há muito tempo lá na escola, né, no ensino fundamental, né, no ensino médio também, a gente fala bastante sobre isso. O que é o corpo? O corpo ele é composto, né, por cabeça, tronco e membros. Nesse primeiro vídeo eu quero falar sobre essa primeira parte, ok? Sobre a cabeça da igreja. Quem é o cabeça da igreja? É Cristo. Amém? Então Cristo, dentre tantas coisas que ele nos ensinou no Novo Testamento, ele nos deu algumas ordenanças, como por exemplo, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ok? Então quer dizer, Cristo, quando ele fala para a gente pregar o evangelho para toda criatura, ele não pensa em uma pessoa só. Ele não vê a igreja como um, ele vê a igreja como muitos. Assim como o apóstolo Paulo fala que o corpo ele não é constituído por um só membro, ok? O corpo ele é constituído por muitos membros. A gente tem um outro texto bíblico em 1 Coríntios, capítulo 12. Né? O apóstolo Paulo fala bastante sobre isso também lá. Então, o que é o corpo? O corpo é um conjunto de membros, ok? E ele é dividido e separado em cabeça, tronco e membros. Então, hoje, vamos falar sobre o cabeça que é Cristo. Então, Cristo nos deu algumas ordens, né? Como pregar o evangelho a toda criatura, quer dizer, a gente pregar, levar o evangelho para outras pessoas, então já sai do princípio do singular, já sai da ênfase do singular a eu somente, e já parte para o plural, pregar a outras pessoas. Cristo nos deu uma segunda ordem, né? Pregar é a primeira, a segunda ordem é ide batizai em meu nome. Então, uma das ordenanças de Deus, né, além do ir pregar a palavra, é o batismo, né? Então não dá para eu mesmo me auto-batizar. Eu não posso, né, ir lá nas águas, eu me batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não dá. Ok? Então, para batizar, né, já sai do singular e vai para o plural. Né? Então, o ir de pregar sai do singular para apontar para o plural. O batizar também sai do singular e aponta para o plural. E uma das terceiras, né, ordenanças que Jesus nos deu e que ele nos deixou para a gente é a ceia do Senhor. Quando ele fala, fazer isso todas as vezes que comeres em memória de mim. Né? Então, quer dizer, não dá também para eu cear sozinho, cear comigo mesmo. Né? Então, a ceia é quando a gente está ali compartilhando o corpo de Cristo.
Amém, igreja? Então, nessas 3 ordenanças básicas de Jesus, a gente vê que o projeto de Deus não é no singular somente. O projeto de Deus é sempre com uma abrangência maior, sempre visando o plural. Amém? Então, o correto é dizer: eu sozinho não sou igreja. Eu sozinho não sou a igreja em si. Agora nós, quando sai de um e quando vai para uma outra pessoa, aí sim nós constituímos a igreja do Senhor. Jesus também falou, né? Aonde estiverem 2 ou 3, não um somente. Amém? Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então, nesse primeiro vídeo, vamos aprender e ficar com esse aprendizado de Jesus. Amém? Nunca no singular, sempre no plural. Deus te abençoe.